tema da mensagem de hoje, meus irmãos, pode parecer para muitos um tanto quanto polêmico. Para ter uma família abençoada, querido irmão, não basta ser crente. E é isso que eu quero dizer para você nos breves minutos. Para que você tenha uma família abençoada, não basta ser crente. Vamos lá, o Salmo 90, verso 12 nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você pode repetir comigo? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quero dizer para você aquilo que eu disse na primeira parte da minha meditação hoje pela manhã. A palavra de Deus nos fala de mistérios do Senhor. O mistério mais importante deles, a salvação em Cristo Jesus, que durante séculos esteve guardado e se revelou em Cristo Jesus. E hoje no Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu por nós na cruz, nós somos salvos, somos remidos, somos libertos. E nós temos em Cristo Jesus esta grande salvação que a Bíblia nos apresenta, o único caminho que é Cristo Jesus, a única verdade que é Cristo Jesus, Jesus Cristo, a vida que somente nele nós encontramos. Eu espero que você já tenha a plenitude desta salvação em Cristo Jesus. Amém, irmão? A palavra de Deus também nos fala de coisas que vão acontecer próxima à volta do Senhor Jesus. A escatologia, vocábulo grego escatom, que nos fala dos últimos acontecimentos. A palavra de Deus nos fala, por exemplo, da doutrina ou das doutrinas sobre o Espírito Santo de Deus. Pneumatologia, pneuma, vocábulo grego que significa sopro, vento, fazendo alusão ao Espírito de Deus. A palavra de Deus nos fala também de eclesiologia, eclésia. O que é que a Bíblia diz sobre igreja? Como a igreja deve se organizar, como ela deve ser para que seja uma igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala de soteriologia, sóteros, palavra grega que significa salvação. Sujeito que nasce na Bahia, em Salvador mais especificamente, ele é chamado de soteropolitano. Por quê? Porque sótero significa salvação. Salvador, soteropolitano. Quando nós estudamos soterologia, nós aprendemos sobre Jesus Cristo, o plano de salvação. Mas, meu querido irmão, entenda bem isso. A palavra de Deus também nos fala de sabedoria. Quando nós lemos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Ou seja, a Bíblia está dizendo, não é que você tenha que contar 1, 2, 3, 100, 200, 400, 500, 1000, não. A proposta não é essa, a linguagem é simbólica. Contar aqui tem o sentido de análise. Ensina-me, Senhor, a analisar os meus dias, a observar cuidadosamente, a olhar com um olhar matemático para a minha vida, para os meus sentimentos, para os meus procedimentos, para que eu possa, olhando criticamente para a minha vida, me aperfeiçoar, abandonar os erros cometidos, olhar para as minhas falhas, procurar evitá-las, procurar acertar caminhos, procurar novos caminhos que sejam bons, que sejam melhores. Isso é o sentido de ensina-nos, Senhor. Senhor, ensina-me a observar os meus dias, a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Isso tem tudo a ver com a sua família. Por quê? E aí eu quero te fazer 3 proposições muito rápidas. Primeiro, como eu disse, não basta, ou porque não basta ser crente. É preciso ser bom no convívio com a família. Irmão em Jesus, eu me sinto muito à vontade para falar para você sobre o que eu vou falar agora, porque todos sabem que eu tenho sido muito enfático acerca da necessidade de orarmos, jejuarmos, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, porque eu
creio que o Espírito Santo de Deus nos concede autoridade nos confrontos com as trevas. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela se torna igreja ungida quando cheia do Espírito Santo de Deus. Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos concede dons espirituais. Eu creio que o Espírito Santo de Deus usa a palavra para nos falar. E como a minha vida tem sido enriquecida através de textos especiais, escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para ministrar ao meu coração. Eu creio e creio muito nessas ações especiais e sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Mas eu quero dizer para você, não basta você ser um bom crente. É preciso que você seja bom no lidar com a sua família. Não basta que você seja um camarada muito bom de oração. Você tem que ser bom no lidar com os seus filhos, no lidar com a sua esposa, com o seu esposo. Não basta que você seja bom no cumprimento dos seus compromissos com a igreja do Senhor Jesus. Você precisa ser bom no relacionamento doméstico dentro da sua casa. Vamos lá, irmãos. Vamos supor que alguém aqui está com um problema cardíaco. Provavelmente precisará passar por uma cirurgia. E aí você me procura. E eu posso dizer isso porque nós não temos cardiologistas na nossa igreja. Aí você me procura e me pede assim: Pastor Paulo, olha, eu quero saber se na sua igreja tem um cardiologista. Eu estou com problema de coração, acho que eu vou ter que ser operado. Aí eu vou dizer o seguinte: olha, temos aqui um cardiologista assim, o irmão José das Couves. Bonito nome, né? José das Couves, né? Esse camarada é crente pra valer. Ele ora, jejua. Tem um detalhe. Como cardiologista, ele não é lá essas coisas todas. Dos últimos 10 que ele operou, 8 morreram. Mas olha, ele é bom de oração. Ele é crente pra valer, esse cara é muito crente. Então eu sugiro que você faça a cirurgia com ele. E aí, irmão, você vai orar com... melhor dizendo, você vai orar com esse irmão, né? Espero que sim. Mas você vai ser operado por esse irmão, sim ou não? Lógico que não. Apesar de ele ser muito bom como crente, sujeito de oração, sujeito de jejum, mas ele não é competente naquilo que ele faz. 5 anos atrás, meu pai foi operado do coração, fez pontes de safena, mamárias. Isso foi lá na cidade de Niterói. Pensa que nós, como família, percorremos as igrejas de Niterói procurando um pastor. Olha, me indica aí um cardiologista. Não fomos não, irmãos. Não fomos mesmo. Nós fomos nos hospitais e pegamos referências médicas. Quais são os melhores cardiologistas? Onde eu quero chegar com você, meu irmão? Seja bom crente, crente de oração. Seja bom cumpridor dos seus compromissos com a igreja. Seja fiel, conforme foi dito, na dedicação dos seus dízimos. Mas eu quero dizer para você que isso não te isenta da responsabilidade de ser competente como pai dentro da sua casa. De ser competente como mãe, como irmão, como filho. De ter a habilidade para conduzir a sua vida familiar de um modo sábio. Você tem esta responsabilidade. Até porque eu quero dizer para você, não me sinto constrangido por isso. Melhor se eu não pudesse dizer. Mas eu conheço uma meia dúzia de 6 filhos de crentes, de bons crentes, que são extremamente avessos e adversos a tudo que fala de igreja. Porque o sujeito, o pai, a mãe, muito bom crente. Mas como pai não teve competência nenhuma para ser pai. Como mãe foi uma tragédia com os filhos. Como filho foi um desastre. Apesar de ser de oração, apesar de ser bom crente. Então, querido irmão, apaga isso, porque esse negócio é mito. Ah, eu sou crente, basta fazer uma oração forte, basta ser dedicado a Deus, que tudo vai dar certo lá em casa. Você tem que ser
crente, bom crente, mas além disso, você tem que ser competente no relacionamento com os seus, na sua casa. E lamentavelmente até alguns filhos de pastores que cometeram ou que viram coisas muito ruins nos seus lares. Muitos anos atrás, eu, Jaqueline, minha esposa, nós visitamos a filha de um pastor no Rio de Janeiro. Aquela jovem senhora com comportamento sexual todo avesso, toda desajustada, uma vida bastante desequilibrada, uma tragédia a vida dela, as coisas muito ruins, muito distantes daquilo que são os princípios bíblicos, daquilo que é a palavra de Deus. E aí nós fomos visitá-la um dia à noite, ela nos recebeu muito bem, aquela coisa toda, bate-papo, lanche, cafezinho, acho que foi um jantar até muito bom, diga-se de passagem. Mas com pouco tempo de conversa a gente percebeu o quanto que aquele seu comportamento todo desajustado tinha por detrás uma série de decepções, de mágoas, porque aquilo que ela viu não condizia com aquilo que ela percebia dentro de casa. Aquilo que ela presenciou na igreja não estava em harmonia com aquilo que era praticado no seu lar, nos relacionamentos com seu pai, com seus irmãos. O resultado foi isso. Esse comportamento desajustado, esse traço de vida completamente marcado pelo desequilíbrio, pela mágoa, pela revolta. Querido irmão em Jesus, ore e ore muito. Amém, igreja? Querido irmão em Jesus, leia e leia muito a palavra de Deus. Mas saiba que isso não te isenta da responsabilidade de ser competente como pai, como mãe, no lidar com a sua casa, no lidar com o seu cônjuge. E aí, se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele de bom grado dá a todos que suplicam. Você crê nisso? Com muita frequência eu, quando prego, conto uma situação engraçada que eu vivi. Alguns aqui já me ouviram. Uma vez eu recebi também, muitos anos atrás, irmão no gabinete, pastor, está muito difícil aguentar as coisas lá em casa, está difícil. Minha esposa, pastor, eu percebi uma certa sinceridade nele. E eu disse, irmão, isso tudo que você está dizendo, olha, não dá para acreditar, porque eu vejo aqui a sua esposa cantando, com lágrimas nos olhos, erguendo as mãos, aquela coisa toda, aquela fluidez espiritual. Ah, pastor, aqui no céu, aqui na igreja, é tudo isso que você vê, é um céu. Mas quando ela chega em casa, pastor, sai do culto direto para casa. Na hora que ela abre o portão da casa, o cachorro corre lá para o fundo do quintal. Vai passando pelo corredor lateral, o papagaio abaixa a cabeça. Entra na sala, os filhos escondem debaixo da cama. Pastor, aqui na igreja, o céu vem sobre ela. Lá em casa, ela leva o inferno para dentro do nosso lar. Nem sempre nós conseguimos traduzir a nossa espiritualidade e o nosso ser bom crente em competência no lidar com a nossa família. Não basta ser bom crente, você tem que ser bom pai, tem que ser boa mãe, tem que ser bom esposo, boa esposa, tem que ser bom filho. Eu digo isso para você em nome de Jesus, amém, irmão? Segundo lugar, dando continuidade a isso que eu estou mencionando para você, não basta ser uma família de cristãos, é preciso viver como uma família cristã. Qual a diferença, pastor Paulo? Tem diferença e muito, é grande. Pai é cristão, a mãe é cristã, o filho é cristão, a filha é cristã, o filhinho mais novo é cristão, o macaquinho é cristão, o cachorrinho é cristão, todo mundo é crente na casa, até os bichinhos. Mas aí, como eu disse, né, dentro de casa, o modo como as pessoas se relacionam tem tudo a ver com paganismo, nada a ver com cristianismo. Irmão, a gente conhece muito bem Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Que bom, a igreja do Senhor Jesus vivendo isso, alegria, mansidão, a igreja do Senhor Jesus desfrutando da benignidade dos irmãos, da bondade dos crentes, tudo em paz na igreja, mansidão absoluta, os irmãos temperantes, os irmãos que controlam bem o seu temperamento, essa é a ideia, temperante. Que bacana, alegria do Espírito, amor do Espírito presentes na igreja, que joia. Querido irmão, olha para cá, leva isso para dentro da sua casa em nome de Jesus. Isso não está relacionado à vida intra-eclesiástica, à celebração, ao encontro. Isso está relacionado à sua forma de viver. Portanto, está relacionado à sua forma de viver com os irmãos da igreja, está relacionado à sua forma de viver com a sua família, com os seus colegas de trabalho, no seu ambiente profissional, qualquer situação. Leve isso para sua casa. Volto a dizer, eu creio muito, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos concede dons espirituais, e muitos irmãos aqui têm dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor por isso. E como pastor desta igreja, eu quero dizer em alto e bom som, isso não pode ser omitido, isso não pode ser calado. Uma igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja equipada com os dons do Espírito Santo de Deus. Se você não encontrou o seu dom, ore, peça ao Espírito Santo de Deus, me mostre o meu dom, eu quero atuar na igreja. Pode ser que seu dom seja o dom de serviço, pode ser que seu dom seja o dom de oração, pode ser que seu dom seja o dom de cura, você ora por enfermos, eles são sarados. Pode ser que você tenha um traço mais específico para lidar com os confrontos espirituais. Nós temos pessoas aqui que são capacitadas pelo Senhor para confrontar presenças malignas. E pessoas possessas têm sido libertas aqui na igreja em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Mas eu creio, meus irmãos, que esse mesmo Espírito Santo modela o nosso modo de ser, refaz nosso modo de falar, de agir, de proceder. E aí eu chego a um ponto com você que é muito importante. Cuidado com aquele famoso "é assim que eu sou". Eu fui criado assim. Quem quiser viver comigo tem que viver do modo que eu sou. E saiba que comigo as coisas são assim. Poucas coisas mais tolas do que essa a gente ouve de alguém. Qualquer situação você tem que se rever. Na vida profissional você tem que se reciclar. Se você não estiver disposto a aprender, a reaprender, a aprimorar a sua formação, a aprimorar o seu atuar profissional, você está fora do mercado. Saiba disso. A competitividade é tão grande que se você estacionar, em pouco tempo você estará fora do mercado. Não tenha dúvida disso. Antigamente tinha aquele perfil de chefe, o chefe xerifão, manda, briguento, aquele camarada que impõe, ele chega no departamento dele, todo mundo treme, eu sou desse jeito, eu falo a verdade, todo mundo tem que me obedecer. Quem não se reciclar, quem não reconsiderar essa sua forma de ser, quero dizer para você, está fora do mercado. Se na sua vida profissional você tem que se reciclar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que rever a si mesmo, saiba de uma coisa, você no lidar com a sua família, você tem que rever muita coisa. Foi criado assim, é desse modo que você aprendeu, esse é o seu jeitão, e você está completamente errado desse modo que você aprendeu. Você tem que se rever. Porque as chances de você colher frutos muito amargos na sua família serão imensas, caso você não esteja disposto a se rever. Portanto, meu irmão, eu digo para você, se nós afirmamos inicialmente que não basta ser crente, é preciso ter competência para lidar com a família.
Se em segundo lugar nós dissemos, não basta ser uma família de cristãos, é preciso que o viver da família seja um modo de viver cristão. Terceiro e último lugar, eu quero dizer para você o seguinte: não basta fazer parte da família, é preciso envolver-se com a família. Ouvir os filhos, ouvir a esposa, ouvir o esposo, se envolver, você tem que se envolver. Meus irmãos, o tempo passa, disse isso para a igreja algum tempo atrás, sermão do dia 31 de dezembro. E eu aqui com o meu saudosismo de pai, babão, sinto uma saudade imensa de quando as minhas filhas eram pequenas. Alguns momentos muito especiais que nós tínhamos, né? Essa coisa de se envolver. Acabava o culto domingo à noite, meus irmãos, a gente ia comer o cachorro quente na rua, que hoje a gente vai comer aqui embaixo, né? Depois nós íamos os 4 para casa, e meus irmãos, momento preciosíssimo, não riam de mim, momento preciosíssimo, sentávamos os 4 na cama para assistir Topa Tudo por Dinheiro. Menos importante era o Topa Tudo por Dinheiro, mais importante era estarmos os 4 juntos, dando gargalhada, rindo. As atrapalhadas de Ivolanda. Aquelas coisas todas. Convívio, envolvimento. E eu confesso a você que algumas vezes a gente dá umas escorregadas, os filhos vão crescendo, a gente vai se distanciando. E a gente percebe isso, a gente precisa se reaproximar. O tempo passa, né? O tempo passa. A situação hoje é bem diferente. Éramos 4 em casa, hoje nesse momento somos 3. Carol mora fora, está a cerca de 8.400 quilômetros de casa. É a distância, São Paulo, Dallas. Mas aí a gente começa a fazer algumas adaptações. Sexta-feira à noite, nós saímos para fazer um lanche saboroso. 2 casais de namorados. Léo e Pauline, eu e Jaqueline. Os 4. Não é bacana? Não ri não, Davi, vai chegar lá. E aí a gente começa a perceber que frutos bacanas vêm. Não quero, meus irmãos, dizer que eu seja referência de pai, de família. Isso é muito perigoso. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, porque é a minha casa. Mas vocês viram uma das minhas filhas aqui agora, servindo ao Senhor na adoração. A outra está lá, a 8.400 quilômetros daqui, morando já há 4 meses fora de casa. Não faltou a um culto, um domingo ainda. Onde ela está. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Semanalmente participa do pequeno grupo. Não falta. 2 semanas atrás eu estive com ela. Pai, você tem que ir comigo. Tem aqui dentro da universidade, de 9 às 11 da noite, um culto diferente, mas você vai gostar. Bem diferente do meu jeito de ser, irmãos. Cheguei lá, entrei num ambiente, as luzes todas apagadas, e uma ministração de louvor contínua, que dura aproximadamente 2 horas. E ali os jovens se ajoelham, oram, choram, oram uns com os outros, levantam as mãos, cantam. Quem pode ficar 1 hora fica, quem pode ficar as 2 ficam, quem pode ficar só 40 minutos fica. São 2 horas contínuas. E eu pude ver o prazer dela, o quanto me puxou, me arrastou. Você tem que ir no culto comigo. Isso não tem preço, não tem preço, irmãos. Isso vale mais do que qualquer tesouro. Quero dizer para você mais uma vez, não sou referência, padrão de paternidade, não sou. Mas na medida em que a gente se envolve, na medida em que a gente se aproxima, na medida em que a gente ora, na medida em que a gente consagra a casa ao Senhor, frutos abençoadores vêm e vêm mesmo.
Por isso eu quero pedir a você, ou melhor dizendo, recomendá-lo. Peça ao Espírito Santo de Deus para que abençoe a sua casa em nome de Jesus. Espírito de Deus, enche não apenas a minha igreja, mas enche a minha casa com a tua presença, com o teu fruto. Paz, longanimidade, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Peça para que isso aconteça. Peça ao Espírito Santo de Deus para que te dê sabedoria para você lidar com os seus. Não basta ser aquele crente corajoso que chega para o demônio e diz: sai em nome de Jesus. Aí chega em casa, o filho diz: eu vou sair em nome de Jesus, porque ele chegou. Tem que ser competente em casa no lidar com as coisas espirituais, tem que ser competente na igreja. Ou melhor dizendo, na igreja com as coisas espirituais, tem que ser competente em casa no lidar com a família. Peça ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te dar sabedoria para que através da sua vida, a sua casa seja um lugar de bênção.